vai respondê-las. Filipão, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo, pô. Eu estou bem também, graças a Deus. E antes de você entrar, eu já estava te divulgando aqui, tá? Falando da importância que você foi aqui para o escritório. Eu disse que você, apesar de ser uma pessoa jovem, é uma pessoa que me surpreendeu, porque o seu conhecimento aí com relação a tudo que você me mostrou é muito grande e eu tenho certeza que eu ainda tenho muito para aprender com você, né? Já que esse é um caminho que para mim é sem volta, né? Só vai deixar de existir se um dia eu deixar de ganhar dinheiro nenhum. Aí, né, vou ter que falar, Felipe, infelizmente agora acabou minha fonte de renda, mas se Deus quiser isso não vai acontecer, porque eu já entendi que o marketing é uma coisa muito importante para qualquer escritório de advocacia. Bom dia, Celso. Seja bem-vindo aí. E então é isso, tá? Eu vou deixar você se apresentar, porque a maioria das pessoas já me conhecem. Então fala um pouco de você e o que que você faz aqui no escritório. Então, bom dia a todos aí. Vou participar dessa live aí com você, Gustavo. E vamos lá. Hoje, a intenção dessa live é entregar assim, conteúdo de relevância para todos os advogados que estão iniciando na carreira, mas não sabem quais estratégias usar para captar clientes, né? A gente sabe que tem um código da OAB aí que limita a divulgação em certo aspecto, né? E inclusive você fez uma live ontem sobre isso, né? Sim, Mas sim. através da internet a gente consegue utilizar de alguns artifícios, de algumas estratégias para se posicionar, divulgar o seu conhecimento, né? Aumentar a sua autoridade e, consequentemente, fechar negócios, fechar parcerias, fazer seu escritório, fazer o seu trabalho aparecer para as pessoas que de fato vão trazer resultados, né, na sua carreira. Então, então é isso. Vamos lá, vamos. Você que está participando dessa live aí, do lado de comentário tem um aviãozinho. Então faz o seguinte, já clica no aviãozinho, eu vou fazer isso agora e já chama aí as 5 primeiras pessoas que aparecerem aí para você, né? Então procura aí os advogados que você conhece, que você acredita que essa. Então já faz isso aí agora. Procura aí os 5 amigos que você tem aí na sua lista de contato e já convida eles para essa live. Beleza? Então é o seguinte, sabe? Você iniciou falando muito bem que o marketing digital ele é quase indispensável hoje em dia, né? E para quem é advogado, para quem é do ramo de direito aí, essa afirmação ela vale também. E é interessante que Bill Gates, olha o que Bill Gates disse há um tempo atrás. Ele falou assim, ó, em alguns anos, em alguns anos, só vão existir dois tipos de empresa. As que fazem negócios, as que fazem negócio pela internet e as que estão fora dos negócios, né? Então, o comportamento das pessoas hoje, ela mudou bastante. Quando você quer comprar um produto, quando você quer contratar um serviço, se você não tem indicação de alguém, você já não conhece uma empresa, o que que você faz? Você vai lá no Google e pesquisa, não é verdade? Sim. Então, ainda, ainda que você não vá comprar diretamente pela internet, a internet ela funciona como intermediação para você fechar um negócio, né? Então, vamos supor que eu sou um atleta e eu gosto de praticar esportes, praticar exercícios e eu preciso comprar um tênis. O que que eu vou fazer? Vou lá na internet, vou pesquisar os principais tênis que tem,
E eu vou me informar sobre o assunto, me inteirar sobre o assunto e tomar a decisão de compra, né? E na advocacia não é diferente, né? No direito do trabalho, por exemplo, que é uma área mais específica que a gente trabalha aqui no escritório, né, Gustavo? Sim, sim. E quando o empregado ele é demitido e ele acha que foi lesado de alguma forma nessa demissão ou durante a vigência do contrato dele, né? O que que ele faz se ele não sabe como proceder, né? Se ele não tem indicação de um advogado? Ele vai lá na internet e pesquisa sobre aquele assunto que ele está com dúvida, né? Se ele quer contratar um advogado, ele já vai ali no Google e já pesquisa advogado em Goiânia, advogado em São Paulo, dependendo da região que você tiver. Então, Vai no YouTube para entender um pouco mais, né, sobre alguns, né, assuntos. né? E é aí que está a grande oportunidade. Se você, como advogado, estiver bem posicionado, você pode fechar um contrato com o cliente, né? É uma oportunidade de negócio que você tem aí. Você não pode ignorar isso, entendeu? Então, nessa live de hoje, eu, nós vamos te ensinar exatamente como se posicionar para aparecer para esses potenciais clientes e fechar mais parcerias, tá? E desde já, eu quero identificar alguns mitos. Isso, você não precisa ter milhares de seguidores nas suas redes sociais para divulgar o seu trabalho, tá? Você não precisa ter centenas de curtidas, tá? Você não precisa ter uma mega estrutura para fazer com que o seu conteúdo chegue e você capte clientes na advocacia, tá? De forma ética, tá bom? Então, tudo isso nós vamos aprender na live de hoje. Então, mais uma vez, já compartilha aí com as pessoas que você acha que esse conteúdo é importante e que a gente vai tocar o barco aí, né, não? Vamos sim. Então, Felipe, bacana o que você disse e eu queria até compartilhar um pouco da minha história aqui antes e depois que eu comecei a me posicionar nas redes sociais. Quando eu iniciei aqui, realmente eu deixava isso como se sobrar tempo, se de fato eu não tivesse nenhum cliente ali para estar movimentando o processo dele, o que de fato nunca aconteceu, assim, essa questão assim, de realmente ixi, não fixei o tema, sobrar o tempo assim, mas aí eu comecei a entender, gente, né, eu já tinha estudado um pouco sobre o assunto e tal, e aí depois eu comecei a pensar, não, parece que é diferente se eu começar a investir em marketing digital. E quando eu comecei primeiramente com uma agência que me cobrou caro por mês para estruturar tudo. E quando eu falo estruturar tudo, eu não tinha LinkedIn, meu Instagram estava horrível, meu Facebook então nem se fala, já que eu estava parando de mexer nele. Twitter eu não atuava nele e o YouTube eu não tinha nenhum vídeo já exposto lá. E aí essa agência começou a me motivar a fazer isso e começaram a aparecer os primeiros resultados, que foram pessoas comentando que estava legal, que estava começando a assistir e tal. E aí eu notei que meu número de seguidores foram seguindo e depois de um certo tempo, já que eu venho fazendo isso desde 2018, eu notei que eu comecei a ter clientes que eu nunca teria, clientes que viam vídeos e falavam, você está advogando na área trabalhista. Às vezes a pessoa era minha amiga, meu amigo, e não sabia que eu advogava na área trabalhista. E aí, por me ver ali constantemente, eles acabavam me contratando ou me indicando. Então, eu achei isso bem interessante. E por fim, agora já em 2020, né, foi um ano que a gente investiu muito em YouTube, então a gente fez muitos vídeos, já que
né? O Poder Judiciário parou aí praticamente de março até agosto, mais ou menos, e aí eu aproveitei para fazer muitos vídeos com vários assuntos que as pessoas procuram muito. E eu notei que começaram a aparecer clientes de outros estados, uma coisa que eu não tinha aqui no escritório. E com a facilidade das ferramentas que a gente tem hoje, se tornou também uma oportunidade, é uma nova oportunidade, porque antigamente com as audiências presenciais, que esse ano devem voltar algumas, eu não tinha essa possibilidade. Então hoje eu já consegui observar, né, que se você se posiciona na internet, você tem também possibilidades fora de onde você atua, fora do seu município aí. Então, o céu é o limite ali na internet, né? Várias pessoas podem te ver. Eu acho que não tem como controlar quantas pessoas podem te ver ali. E eu acho que quanto melhor o conteúdo que você entrega, mais autoridade você gera. Porque aí as pessoas vão confiar em você, vão acreditar no seu potencial, elas vão te conhecer melhor mesmo não te conhecendo. Então, às vezes, você vai ganhar uma certa intimidade com a pessoa simplesmente pelos vídeos, ou participando aqui, fazendo os primeiros comentários, sendo respondido, ou até mesmo, né, conversando com você aí depois do curso. E é claro, né, você também acaba se relacionando com essa pessoa e de repente isso se torna até um motivo para você se encontrar pessoalmente depois, o que é totalmente viável, né, se as duas partes tiverem interesse. Então, acho bacana, acho que é um meio, inclusive, de fazer novas amizades, é um meio que os advogados devem investir, porque sem as redes sociais a gente fica muito restrito, muito no boca a boca, né? A indicação boca a boca é boa, sim, os clientes continuam vindo aqui por boca a boca, porém, a rede social, né, o marketing digital, ele impulsiona isso, ele te leva além do boca a boca. E, como o Felipe falou, às vezes sem precisar ter aquela estrutura, né, de grandes escritórios, sem precisar investir muito dinheiro. Então, né, tem a forma orgânica que a gente chama aqui de investir, de verificar os momentos que o seu Instagram, o seu Facebook é mais acessado, e assim você começa a trabalhar de maneira mais orgânica. Respondendo o comentário aqui do Celso, tudo bem postado, segurança e firmeza na postura. E é isso mesmo. E aí, com isso, a gente vai gerando essa credibilidade. E se você for visto dessa forma, você vai ser lembrado sempre, né? Porque, por exemplo, eu me posiciono muito com direito ao trabalho. E às vezes alguém já me esqueceu, porque eu fechei um contrato com ele no início da minha carreira. Mas aí, se eu estou ali todo dia aparecendo na rede social dele, ele vai pensar, nossa, o Gustavo ainda está atuando em direito de trabalho. Se ele prestou um bom serviço para mim há 3 anos atrás, ele vai prestar de novo, ele está mexendo com isso até hoje. E imagina se eu não tivesse. Será que eu ia ter que levar um cartão lá para ela lembrar de mim? Será que eu ia ter que marcar uma visita na casa dela, ligar para ela? Né? Então, além disso, tem várias outras estratégias que eu vou deixar o Felipe explicar como que ele faz, né, para me manter aí, né, constante aí nas redes sociais, para o pessoal realmente lembrar que eu existo e com uma finalidade. Finalidade é qual? Gerar credibilidade, autoridade, gerar conteúdo relevante, ajudar os colegas, que de uma certa forma a gente está ajudando, e eu tenho aquela visão, né? Se a gente ajuda as pessoas, um dia Deus nos ajudará. Não tem essa visão assim? Porque se você aprende tudo e guarda todo esse conteúdo, às vezes não faz sentido também. Então, ô Felipe, eu queria que a gente fosse por parte aí, mas eu vou deixar você escolher a ordem das redes sociais aí que a gente vai falar e como o advogado pode fazer para conseguir melhorar o seu posicionamento digital. Enquanto isso, eu vou fixar o tema aqui que eu escrevi e não fixei. Aí você pode ir falando aí. Então, uma coisa que eu fico pensando, o advogado, ele se dedica ali anos, né, estudando. Depois disso, ele faz um pós, faz uma especialização, às vezes pode durar aí de 1 a 2 anos, né?
Mas a gente sabe que o conhecimento, somente o conhecimento técnico ali do direito, ele não vai te trazer clientes, né? Somente você saber o conteúdo, né, as leis e como que funciona os trâmites de um processo, não é suficiente para você atrair o cliente. É preciso que você se posicione, que você mostre o seu conhecimento para que esse cliente chegue até você, né? Então, o advogado que está em início de carreira aí, o advogado que já está atuando, não, não tem clientes de forma frequente buscando pelos seus serviços, a primeira coisa que você tem que entender é que existem dois tipos básicos de pessoas na internet que são relevantes para o seu negócio, tá? E são os clientes de intenção, as pessoas de intenção e as pessoas que estão ali por determinado interesse, tá? Então, os clientes de intenção são aquelas pessoas que já sabem que tem um problema e que estão pesquisando, que estão buscando por uma solução, né? Então, por exemplo, vamos supor que um empregado ele sofre um acidente no trabalho, né? Falando sobre direito do trabalho. O empregado ele sofre um acidente ali durante o seu trabalho e ele entende que aquilo aconteceu por negligência da empresa. O que ele vai fazer? Nenhum exemplo que eu citei anteriormente. Ele vai pesquisar na internet. Ele vai pesquisar ali no Google por um advogado, né? No caso, ele pode digitar lá, advogado trabalhista em Goiânia, né? E se você estiver bem posicionado no Google, você vai captar esse cliente. Esse cliente pode entrar em contato com você. Então, a primeira ferramenta para quem tá indo do zero na advocacia, está iniciando do zero, é você estar no Google, no Google. E é algo tão incrível, porque o advogado acabou de se formar, fez especialização, tirou a OAB e já quer captar os primeiros clientes para advogar. Se ele, se ele tiver uma estrutura bem montada no Google, ele pode se posicionar hoje e amanhã já ter pessoas buscando ele, querendo contratar o seu serviço, tá? E como que você faz para ficar bem posicionado no Google, na rede de pesquisa do Google? Você cria uma página ou um site falando sobre você, sobre os serviços que você presta, e aí você anuncia no Google Ads para quando a pessoa pesquisar pela sua especialidade, advogado trabalhista, ou advogado tributário, advogado criminal, ela vai pesquisar e você vai aparecer nos primeiros resultados, tá? Qual que é a vantagem desse tipo de cliente, esse cliente de intenção que já está buscando? É porque você não tem aquela dificuldade, aquele trabalho de convencer ele de que ele precisa de um advogado, entendeu? Porque ele já está buscando por você. Então, em ordem de prioridade, primeira ferramenta, o Google, rede de pesquisa do Google, tá? E aí, se a gente for é, pensar em outras ferramentas, a gente poderia ir para o YouTube também, tá? O YouTube. Felipe, antes de você falar do YouTube, eu queria só colocar meu posicionamento aqui como advogado. Quando alguém do Google que pesquisa lá o advogado pelo Google me liga e aí eu tenho que filtrar esse cliente. A única questão que eu queria ressaltar aqui é que você tem que ter um jogo de cintura para não entregar a sua consulta de graça, porque tem muito cliente que já chega achando que seu advogado, né, que ele já pagou R$ 200 para você ficar lá 1 hora no telefone com o cliente, entendeu? Eu já tive casos assim que me ligaram e eu atendendo cliente, fazendo minhas coisas aqui, a pessoa me absorvendo, né, achando que a consulta era de graça. E aí, a dica que eu vou dar aqui é realmente para você, advogado, deixar claro que você pode oferecer uma consulta pelo Google Meet ou até mesmo por telefone,
mas que você vai cobrar por isso. Você estudou para isso. Ou melhor, você pode falar para ele, olha, se você quiser, esse caso seu é um direito que você pode ajuizar uma ação. Mas, para eu fazer isso, você tem que ser atendido aqui no escritório. E se você fechar comigo, eu vou isentar você da consulta. Agora, se você não fechar, eu tenho que cobrar consulta. Eu estudei para isso, entendeu? É claro que uma coisa ou outra ali você vai ter que responder, mas a gente sente através do cliente, se ele quer só te sugar, às vezes ele liga para 3 advogados e pega 3 consultas grátis, entendeu? Então é só uma ressalva que eu queria fazer, porque eu já atendi muitos clientes assim, e eu acho que tem o cliente folgado e o cliente que realmente entende que você estudou para cobrar uma consulta, ou que entende que você tem todo um custo operacional para estar ali no Google e que a intenção sua é levar esse cliente para o seu escritório se você achar que é uma ação boa, entendeu? Então, acho que esse filtro aí é fundamental para você fechar com o cliente certo e, né, excluir os folgados da sua vida que só te toma tempo e você não vai ganhar nada com isso. Beleza? Pode Sim, passar aí para o YouTube. sim, isso aí realmente é importante, Gustavo. E tem alguns detalhes que a gente pode mencionar dentro desse filtro, que inclusive a gente já vai apontar aqui que ao final da imersão, nós vamos abrir as inscrições para o treinamento Advogado 10K, e dentro desse treinamento a gente vai falar sobre esses pormenores de como você deve clicar cada botão ali, como você deve produzir os seus conteúdos para atrair as pessoas certas para o seu negócio. E principalmente fazer filtragem, né? E em relação ao YouTube, o YouTube é a segunda rede de pesquisa mais usada do mundo. Então, as pessoas, assim como no Google, na rede de pesquisa, elas também pesquisam no YouTube, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui muito interessante, dentro do nosso trabalho aqui no escritório, a gente criou um vídeo sobre trabalhadores sem carteira assinada. Quais são os direitos? Quais são os direitos do trabalhador sem carteira assinada, né? Então, esse é um tema muito recorrente que diversas pessoas passam por isso. Às vezes você trabalha ali no seu emprego e o seu patrão não assina a sua carteira, né? Então, isso gera uma série de problemas por isso. Quais são os meus direitos se eu não trabalho nada? E elas vão lá no YouTube, pesquisam, e é aí que se você tiver um vídeo bem posicionado, né, um conteúdo, uma linguagem simples, que a pessoa consegue entender aquele conteúdo que você está transmitindo, a pessoa ela vai fechar, ela pode gerar um contato ali de uma possível ação com você, né? Sim, sim. A pessoa ela vê você como uma autoridade, como alguém que domina o assunto e como um advogado que pode defender a causa dela, entendeu? Então, o YouTube é a segunda rede de prioridades que você pode usar para captar clientes. Bacana. E sobre o YouTube, ô Felipe, o que eu acho interessantíssimo é que depois que você cria o vídeo, cara, você tem uma explicação por prazo indeterminado, até que ela seja, até que ela tenha que ser atualizada por alguma alteração legal, ou porque, né, de fato, a jurisprudência mudou. Então, assim, eu já tive vários casos aqui, por exemplo, esse que você citou, do direito dos trabalhadores sem carteira assinada. Aí o cliente me liga aqui e fala assim: ah, eu tenho direito. Eu falo para ele assim: vamos combinar o seguinte, assiste um vídeo primeiro que eu fiz, e se você achar que preenche todos os requisitos, você volta a conversar comigo logo depois que você assistir. Ou seja, o vídeo tem, eu acho que, 8 minutos, 10 minutos, e eu explico detalhe por detalhe. Talvez eu não teria esse tempo de explicar
ali na hora, pela correria do dia a dia. Aí o cliente já assiste, eu já ganho credibilidade com ele, ele já acha uma coisa às vezes até moderna, ele verifica tudo com calma, pausando o vídeo ou não, né, no tempo dele ali, às vezes até colocando minha voz mais rápida, né, que é o que vocês costumam assistir os vídeos aqui dessa forma. E aí você mostra para ele, né, que você já tem vários outros vídeos. Então, assim, é muito bacana. Inclusive, por exemplo, vamos imaginar que você vai para uma entrevista de emprego, né? Ou vai se apresentar como palestrante, depois você coloca lá suas redes sociais. Então a pessoa não vai assistir só um vídeo, ela vai ter vários outros, várias explicações, e você, como advogado, vai ter um acervo de várias orientações que você está dando ali, né, no YouTube, que você, entre aspas, entrega de graça, mas com a finalidade de gerar autoridade, credibilidade, gerar uma boa imagem, né, para aquele cliente confiar em você e fechar. Então, assim, tem a contrapartida, né? Você deixa o vídeo lá, mas com essa finalidade de gerar esse engajamento, né? E até mesmo alguns clientes que vêm de lá, né? Que a gente começa a conversar, também consegue o contato do cliente ali pelo próprio YouTube. Então é por aí. E o Celso comentou aqui: precisamos nos atualizar constantemente para ter credibilidade. É porque a legislação não para de alterar. Então, cada vídeo que você posta, ele alcança um determinado número de pessoas, e quanto mais atualizado você for, mais conteúdo você gera. Tem professores mesmo que eu vejo, o decreto acaba de ser aprovado, alguma lei acaba de ser publicada, no outro dia cedo a pessoa está lá. Que ela teve que fazer para conseguir fazer isso? Ela, no mínimo, estudou muito ali no período da aprovação, no mínimo, ela entende muito sobre o assunto para já, né, no outro dia, já fazer os comentários que são relevantes para quem acompanha aquela pessoa, e isso gera uma certa credibilidade. Por exemplo, eu tenho colegas professores que a OAB acaba de divulgar o gabarito de segunda fase, eles abrem a prova lá na hora e começam a comentar o gabarito, se eles acham se a OAB está certo ou não, ou se uma determinada prova de concurso está certa ou não, colocando aquele gabarito daquela forma, entendeu? Porque às vezes a lei fala uma coisa, mas a jurisprudência fala outra, e quem atua constantemente e é atualizado, ele vai saber dessas divergências, e ele tem autoridade para comentar. E quem o acompanha vai falar: nossa, eu não tinha pensado desta forma. Olha que bacana, às vezes você entregou uma resposta que, né, aquele seguidor seu estava atrás. E aí essa pessoa, entre aspas, vira seu fã e começa a te seguir de forma fiel, né? E de repente alguém procura essa pessoa, né, perguntando se ela conhece algum advogado, ela vai lembrar de você. Então é nesse sentido aí, porque tem gente que fala assim: ah, eu estou entregando tudo de graça lá e tal, mas por quê? Né? Sendo que eu posso cobrar por isso através de uma consulta aqui no meu escritório, mas, né, a gente tem que pensar no futuro, né, nessa visão de quem nos assiste. Beleza? Pode continuar aí, Filipão. Detalhe, né? Além da autoridade e da credibilidade que você gera quando você cria um conteúdo ali de relevância para o seu público, é que ele gera uma outra coisa também, que é a reciprocidade, né? Então você cria um conteúdo ali de relevância que vai ajudar a pessoa a resolver determinado questionamento que ela tem. E muito consciente dela, ela, de certa forma, ela está em dívida com você, né? E aí ela gera esse sentimento de reciprocidade, né? E uma possibilidade dela contratar os seus serviços, né? Então você está agregando valor na vida dela, algum questionamento que ela está tendo, e é uma forma indispensável para o advogado que quer faturar 10 mil, mais de 10 mil por mês, ele precisa praticar no escritório dele, na profissão dele, né? Então, a gente falou sobre o público de intenção, que é aquele público que busca pelo advogado no Google,
no YouTube, também tem aquele público de interesse. Tem aquele público que ele tem determinadas atividades, tem determinados tópicos ali que ele tem interesse e ele navega pela internet de acordo com aquilo, né? Então, por exemplo, se você é alguém fanático por carro, se você gosta muito de temas relacionados a carro, você pode ter certeza, o Google, o Facebook e o Instagram, eles te conhecem, às vezes até melhor do que você mesmo, né? Então, a todo momento, o seu comportamento ali na internet está sendo rastreado, né? Os canais que você acessa, os assuntos que você pesquisa, as páginas que você curte, né? Então, as plataformas digitais hoje, elas sabem o que você quer, elas sabem o que você gosta e elas te incentivam a navegar nas redes a partir desses temas que você já tem interesse. E é aí que mora a outra oportunidade para você atrair clientes e fechar negócios, né? Então, você não pode produzir qualquer tipo de conteúdo. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar quais são as principais dores que o seu público-alvo tem, né? Então, a gente está citando exemplos aqui do direito do trabalho, né? Mas para qualquer outra área, você consegue identificar, né? Dentro do direito do trabalho, quais são os principais problemas que o empregado ou a empresa ela tem aí durante a jornada dela, né? A gente sabe que tem os acidentes de trabalho aí, que às vezes acontece, questões de assédio moral, assédio sexual, o que mais, Gustavo? Que normalmente Horas extras, intervalo, equiparação salarial, transferência, adicionais noturnos, insalubridade. E aí o céu é o limite. Conteúdo é o que não falta para a gente produzir. Inclusive, algo que eu queria deixar claro para os advogados aqui é que tem que ser algo habitual na sua vida. No início de carreira, o que que eu fazia? Postava uma vez por semana, aí na outra semana eu já falhava. De repente eu só postava mais uma vez naquele mês. E aí era uns assuntos um pouco desconexos, entendeu? Umas postagens sem padrões de cores, etc. Ficava aquele negócio, sabe? Aquela poluição visual quando a gente olhava assim. E assim, quando eu vejo os primeiros vídeos que a gente fez aqui sem, né, alguém nos auxiliando, eu vejo que a gente estava falhando. E aí, depois que eu vi a importância, eu coloquei um dia do meu trabalho aqui por semana para eu fazer isso. Então, aqui no escritório, quarta de manhã é o dia. E eu chego, eu já falo o que, que a gente vai gravar primeiro. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. E aí, de repente, eu gravo conteúdo para o mês inteiro. Porque vamos colocar aí que esse ano passado eu trabalhei 4 horas por dia, porque, né, meus filhos sem colégio e tal, eu tive pouco tempo, mas com 4 horas por dia eu gravava no mínimo uns 10 vídeos. E tinha assunto que não acabava mais. Se você pegar ali uma CLT, umas súmulas do TST, uma Constituição Federal para começar a criar conteúdo, não acaba, entendeu? E se acabar, você pula para outra área, vai um pouco para o direito civil, vai um pouco para a área que você gosta. O importante é você se mostrar que você sabe falar em público, porque aí o seu cliente vai gerar essa reciprocidade, vai gerar essa intimidade virtual, né? Ele vai se sentir bem com você ali e vai querer se aproximar. E essa aproximação ela pode ser, né, pelas redes sociais primeiramente, e depois, né, esse cliente ou esse parceiro vem tomar um café com a gente aqui, né, ele vem conversar pessoalmente, porque é assim que funciona. Ele já te conhece um pouco ali e a gente depois passa a conhecer a pessoa também, né? Então é por aí. E eu acho que o YouTube é fundamental, pessoal. Já comecem agora, já deixa aí, ó, todas terça-feira. Pega o dia da semana que você menos tem trabalho. E aí você vai falar para você mesmo, esse é o dia que eu mais vou ter trabalho nas redes sociais. E se você não sabe editar vídeo, produzir as imagens e tal, você vai ter duas opções.
A primeira, que é a mais onerosa, mas é melhor, que você contrata alguém para fazer isso para você e fica livre dessa dor de cabeça. Ou a segunda, que é aquela pessoa que vai ter um tempinho a mais na vida dela, que vai investir em conhecimento e vai atrás dos cursos de edição de vídeo, de edição de imagem e às vezes de marketing digital, né, para você conciliar essa função, né, de marketing com a sua função de escritório. Né? Tem advogado que, inclusive, até larga a função de advogado para focar só na de marketing digital depois. Mas como o foco aqui é para ensinar os advogados, né, você tem que ter essa conciliação e saber da importância. Beleza? Vamos para a próxima rede social aí, Felipe? Senão nosso tempo acaba, já é 8h40, hein? Vamos. E aí, o entendimento que a gente usa para o YouTube, a gente usa também para as demais redes sociais. Então, por exemplo, você está atuando aí na sua área e a primeira coisa que você tem que fazer, identificar quais são as principais dores, problemas, dificuldades que o seu público-alvo ele enfrenta e que tem a ver com a área que você atua. Entendeu? Então, a gente citou algumas aqui na área do direito do trabalho. Né? O cara foi dispensado sem justa causa, ou então sofreu um acidente de trabalho, não recebeu horas extras, trabalhou além do que devia. Né? E aí você vai, primeira coisa, identifica quais são esses tópicos, esses principais temas, anota cada um deles, e aí você vai criar uma pauta de conteúdo para que você vai produzir. E aí, em ordem de prioridade, você vai criar vídeos, você vai gravar esses vídeos falando sobre esses assuntos, né? E você vai publicar. No caso do YouTube, funciona muito bem vídeo. No caso do Facebook e do Instagram, você tem a possibilidade também de usar imagens, tá? E texto. Então, cada plataforma ela tem uma forma de distribuição, uma forma de conteúdo que funciona melhor. No caso do YouTube, a gente sabe que os vídeos funcionam muito bem. No caso do Instagram e do Facebook, você pode usar imagens e falar sobre aquele assunto. Entendeu? E o diferencial do Google e do YouTube é que a pessoa está ativamente pesquisando sobre aquele assunto. No caso do Facebook e do Instagram, isso não acontece. Mas o que acontece? Se a pessoa ela tem interesse naquele assunto, ela pode pesquisar sobre você no Google, e aí, se ela realmente está considerando em fechar um negócio com você, ela vai pesquisar as suas redes sociais. E se você tem um Instagram, um Facebook bem apresentado, a gente também tem a possibilidade de LinkedIn. Se você tem essas plataformas, essas redes sociais bem apresentadas, com conteúdo, de uma forma que passe credibilidade para essa pessoa, ela entende que você é confiável, que você é um profissional bem posicionado, um profissional que domina aquele assunto ali, e a chance dela fechar um negócio com você, ela é muito grande. Então, no Instagram, você pode produzir conteúdos em imagem, você pode produzir conteúdos em vídeo. A gente tem a opção dos stories, tá? Nos stories é muito legal, porque você pode compartilhar coisas ali do seu dia a dia, da sua vida, né? Além do conteúdo em si, você pode se posicionar como um advogado que é ocupado, que tem várias demandas, várias diligências, né? Se você está começando do zero agora, provavelmente você não vai ter essa quantidade de demanda diária. Mas você pode publicar os seus estudos, a sua dedicação ali. E quando a pessoa ela se encontrar nas redes sociais, ela vai enxergar que você é uma pessoa capacitada, é uma pessoa que está buscando, é uma pessoa inteirada sobre o assunto. E ela pode fechar um negócio com você. Além disso, além das imagens,
os vídeos, os stories, você tem a possibilidade de criar uma transmissão ao vivo, como essa que a gente está fazendo aqui, né? Dessa forma, você vai agregando valor, você vai gerando valor para a sua audiência. E se ela não está com um problema ali na hora para resolver, quando ela vai lembrar, nossa, mas o advogado fulano de tal lá, ele é um cara que vai conseguir resolver meu problema. Eu vou buscar por ele. E já que ele agregou tanto valor na minha vida, com os conteúdos que ele produz, eu vou ser recíproco com ele, né? Além de ser uma pessoa que tem autoridade, que transmite credibilidade, ele me ajuda com os assuntos ali do dia a dia em como que eu devo proceder em determinados assuntos. Então, através do Instagram, você pode agir dessa forma, criando publicações em imagem, tá? Em ordem de prioridade, eu vou falar de publicações em imagem de conteúdo, publicações em vídeo, tá? E aí, no feed, você tem até 1 minuto para criar publicações em vídeo. Através do IGTV, você pode fazer o upload de vídeo de até 1 hora. E também tem os stories, você pode gravar diariamente sobre a sua rotina, o dia a dia, diligências, seus estudos. Né? Vale a pena também você colocar curiosidades sobre o dia a dia, sobre a sua família, sobre os seus amigos, né? Porque a pessoa ela se identifica com você, ela vê que você é pessoa como ela. Então, você tem todas as possibilidades de criar conteúdo, de agregar valor, distribuir para a sua audiência. Aquela caixa de perguntas também, né, Felipe? Ela gera bastante interação quando você comenta algo e pergunta lá o que o pessoal acha sobre isso. Ou então, Sim, faça uma pergunta sobre a minha profissão, sobre a minha área, e você aparece lá depois respondendo através de vídeos, né? Só para gerar um certo engajamento ali com o pessoal é bacana também. bem lembrado. As pessoas elas gostam de participar, né? Elas gostam de estar junto de uma Fazer uma comunidade. enquete. Então, é uma oportunidade de você gerar pessoas, de você transformar pessoas ali que gostam do seu conteúdo em potenciais clientes, entendeu? E no Facebook, da mesma forma. Você tem a possibilidade de criar conteúdos em imagem, conteúdos em vídeos e distribuir esses conteúdos através do Facebook. No Facebook, tem uma opção a mais de grupos. Então, por exemplo, você pode criar um grupo no Facebook sobre direito tributário, né, ou direito previdenciário. E aí nesse grupo você vai postando conteúdo de relevância sobre esse tema e as pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto, elas vão entrar nesse grupo, vão consumir conteúdo seu, né? E pode ser que até concorrentes, né, parceiros ali, colegas de profissão, entrem no conteúdo também. Entrem nesse grupo, né? E aí, se ele não tem a expertise necessária sobre aquele assunto, ele pode fechar uma parceria com você, né? Ele pode levar clientes para você e aí você tem mais uma oportunidade de fechar negócios, de manter a sua agenda ali ativa, cheias. E o principal, que é a proposta dessa imersão, né? Você tem uma renda acima de R$ 10.000 de advocacia. É algo fácil de se fazer? Não é algo fácil, mas é simples. Basta você seguir a metodologia de trabalho e executar ela todos os dias. Como o Gustavo bem disse aqui, você pode fazer você mesmo, ou você pode terceirizar essas ações para que você tenha os resultados. Lembrando, Felipe, que quando eu falei em terceirizar, eu disse terceirizar essa parte de edição de vídeo e de imagem, porque o conteúdo em si,
a gente já fez o teste aqui inicialmente, tanto com aquela outra agência que foi a primeira que eu contratei, com estagiária que eu já tive, até mesmo com você que, né, como vocês não estudaram direito, né, fica um conteúdo assim um pouco, né, que deixa a desejar, vamos dizer assim, já que vocês não fizeram direito. Então, o conteúdo em si, eu acho que não deve ser terceirizado. Diferente da edição de imagem, né, igual aquelas vinhetas que a gente acabou terceirizando também, né, a parte de toda essa administração do marketing, que é algo também que eu não tinha esse conhecimento, e aí eu preferi terceirizar. Agora, o conteúdo eu deixo 1 a 2 dias da semana, a depender da rotina aqui, para produzir. E o bom é que o vídeo, às vezes você produz ele não é postado no dia, mas aí você passa esse conteúdo para quem vai fazer o trabalho posterior, para ele postando na medida, né, que for o momento certo, né? Porque a gente combinou aqui no escritório que não ia postar um conteúdo por dia. A gente acha que posta 2 ou 3 vezes por semana no máximo nas redes sociais. Então, às vezes você pega 1 ou 2 dias e já produz para 2 semanas. E se você tiver inspirado num dia, porque tem dia que a gente está mais inspirado, produz para 3. Então, eu acho bacana. Por exemplo, alguns stories que aparecem no meu Instagram, às vezes ele é colocado hoje, mas eu gravei há 2 semanas atrás. E aí o Felipe que organiza todo esse agendamento, né? Tem como automatizar isso, né, Felipe, para deixar programado para postar. Inclusive, isso é uma coisa que a gente não fazia aqui, mas, por exemplo, quando eu falo Instagram, Facebook, Google Meu Negócio, o Felipe tem uma ferramenta aqui no escritório que ela sincroniza essas redes sociais e a postagem fica programada, né, para ser publicada. E aí ele não tem aquele trabalho de entrar em cada rede social para postar, não é, Felipe? Qual que é a ferramenta mesmo que você usa? Uma MLabs. Isso. E você economizou bastante tempo aqui, e eu acho que melhorou demais, porque aí era um trabalho só e economizava muito tempo. Eu não sei quanto que a gente paga por mês para operar essa ferramenta, Eu acho que mas faz algo assim. quanto? 8 ou 10 reais. Olha aí, pensa, você gastar 8, 10 reais por mês e ter uma ferramenta dessa. Então foi algo que eu nem pensei 2 vezes, porque eu lembro do trabalho. Eu entrava no Facebook, depois ia para o Instagram, depois ia para o Google Meu Negócio. E aí eu falava, não, pode contratar isso aí. Tem aquele outro aplicativo também que existem várias pessoas de marketing que ficam lá trabalhando por diligência, qual que é? Aquele que você consegue contratar pessoas para fazer um determinado tipo de serviço de marketing. É É o... o Canvas, Não, não. que Eu você esqueci. contratou o rapaz da vinheta lá. Sim, sim. Tem um site que você consegue contratar freelancers para Ah, determinados. que Só que eu não estou lembrado o nome do site. O advogado Celso Soares, ele constante aí, Gustavo. É uma grande vantagem. Você se obriga a estudar sempre mais, né? Então, olha que interessante. Além de você gerar autoridade para você, credibilidade, né? Gerar reciprocidade para as pessoas que estão assistindo, você se aperfeiçoa como profissional, né? Sobre aquela especialidade que você está atuando. eu vou falar um pouco mais, o doutor Celso. Você ainda vira um professor, né, nas redes sociais, porque você está ensinando alguns assuntos para as pessoas. E como eu disse aqui sobre marketing pessoal, naquela aula que o que eu fiz do zero para mais de 10 mil reais, uma das coisas que mudou demais minha vida foi virar professor e palestrante, porque as pessoas te assistindo elas querem te contratar, porque você passa autoridade para o assunto. E se você não tem essa oportunidade de se apresentar pessoalmente ainda, você faz isso de forma online, nas suas redes sociais, você não é proibido de fazer isso. E isso é bom até para você se apresentar em uma faculdade depois, em algum curso, né? Que aí ele já vai ver lá que você tem sim, né, o perfil de professor, né, aquele perfil de saber falar em público, saber explicar. Então, é fundamental.
né? Sem contar que, como eu disse, você fica com todo esse acervo gravado. Eu acho muito bom quando algum aluno vem me procurar, como que faz uma petição inicial, professor? Eu estou em dúvida aqui. Eu falo para ele, você já assistiu o vídeo lá da minha rede social? Não? Então me fala comigo no WhatsApp que eu vou te passar o link. Ou seja, olha o que acontece nessa hora. O aluno, às vezes, não conhece minha rede social, ele conversa comigo no WhatsApp, ou seja, já gera um contato, eu passo o link para ele, ele entra no YouTube e, de repente, ele se depara com mais de 70 vídeos. E dali ele começa a assistir os que ele tem mais interesse, né? E, de repente, ele divulga isso para outras pessoas, se ele achar pertinente, compartilha, né? Igual você disse aí. Então, assim, é muito bacana você deixar todo esse acervo gravado. Ô, Felipe, como está chegando ao fim, fala um pouco do Google Maps também, porque eu vejo que já apareceram bastante clientes aqui pesquisando pelo meu nome lá, né? E sem contar a facilidade que a gente tem de simplesmente mandar o link ali da nossa localização. E um pouco sobre o cartão virtual também, que é uma novidade aí. Às vezes tem alguns colegas que não sabem dessa novidade. Eu acho interessante você falar sobre isso, beleza? Beleza. O Google Maps, ele é uma aplicação do Google, né, que fica dentro do Google Meu Negócio. É uma possibilidade a mais de você divulgar o seu escritório, o seu serviço através do Google, e a pessoa te achar no Google Maps e no resultado de busca também. Então, lá você pode colocar fotos suas, você pode colocar o horário de funcionamento do escritório, você pode colocar a sua localização, você também seleciona as palavras-chave para que, quando as pessoas pesquisem, elas te encontrem no Google. E o melhor de tudo é que essa ferramenta ela é totalmente gratuita. Você não paga nada para usar ela e já consegue ter resultado, né? Então, o Maps é uma excelente forma de você fazer o seu trabalho ser conhecido e as pessoas se encontrarem, né? E a outra ferramenta também. E aí, antes de você passar para a próxima, Felipe, eu acho interessante registrar o feedback lá dos clientes. Todo cliente que eu presto contas para ele, ele me agradece e tal, fala que eu sou muito bom e etc. Eu falo, eu posso te pedir só um favor, já que você gostou do meu serviço? Aí, pessoa, claro. Aí eu pego, paro tudo, entro lá, mando o link para ele, entra aqui no Google Maps, por favor. A pessoa entra, eu falo, comenta aqui, por favor, tudo que você me disse, eu vou ficar muito agradecido. Que aí vem, né, aquele reflexo do comentário da pessoa. Por exemplo, se você entra lá e vê lá 30 comentários falando que eu sou excelente, o que é que você vai pensar? Que eu sou excelente. Agora, se tiver lá, né, só um comentário, a pessoa vai falar, uai, esse Gustavo aí, só um comentário, 2 estrelas, ele já não é um advogado confiável. Então, acho interessante você, advogada, forçar isso. Que aí fica registrado lá e acabou. Sim, e tem um eu não sei exatamente qual que é a porcentagem, mas é algo de 80% das pessoas que pesquisam, elas veem os comentários, veem os depoimentos das pessoas e como está a avaliação dessa empresa. Então, é muito importante você incentivar a pessoa ali que fechou o negócio com você a te avaliar no Google Maps, né? Ela tem a opção de dar de 1 a 5 estrelas e quando ela comenta ali algo bom a seu respeito, outras pessoas elas vão se sentir mais confiantes na hora Isso, de fazer o negócio com você. certo. Então, a Fabrício perguntou aí, essa imersão vai até que dia? E eu vou te responder, Gustavo. Então, ela vai até terça-feira, né, que vem. A gente ainda tem aula domingo, segunda e terça, com os seguintes assuntos. Vamos ver aqui a próxima aula, que é amanhã, a gente vai falar de negociação lucrativa. Aprenda a negociar e precificar, tá? Para você literalmente parar de cobrar errado, saber quanto que você ganha aí por hora e quanto que você merece receber por trabalho. Eu já sofri muito, pessoal, né? 7 anos aí, como se diz, às vezes fazendo errado para aprender a fazer o certo.
né? É claro que depois do terceiro ano ali eu já comecei a fazer só o certo, mas nesses 2 primeiros anos eu tive um sofrimento aí complicado para aprender isso, já que a faculdade deixa a desejar. Depois disso, eu vou ensinar vocês aí delegar funções para você ser mais produtivo. A gente vai mostrar como que a gente se organiza aqui. Vamos explicar um pouco sobre a agenda, sobre o Trello, tá? E como que eu consigo verificar se eu preciso de uma parceria ou não, se eu preciso de outro advogado ou não, se eu preciso de um estagiário ou não, tá? Hoje a nossa equipe tem 7 pessoas, mas eu já comecei sozinho. E como que eu fui, né, verificando se eu precisava de mais pessoas ou não? Com o tempo e com a demanda de serviço. Mas eu vou tentar explicar isso para vocês. Tá? E por fim, a gente deixou aqui como estabelecer parcerias milionárias, que essa aula aqui é para quem quer continuar captando cliente, que o cliente é tudo da nossa vida, né? Ele sempre vai gerar dinheiro aqui, tanto para o meu escritório como para o de vocês. Então eu vou ensinar vocês a fazerem parcerias de sucesso, tá bom? Respondendo a pergunta do Celso aqui, falou que está muito satisfeito, ó, muito obrigado, doutor Celso. E graças a Deus, né? Hoje é sábado, mas a gente está firme aqui. Esse ano a gente começou acelerado, já que 2020 foi um ano que a gente desacelerou, né, em razão do coronavírus. E a nossa esperança é que esse coronavírus, né, acabe o quanto antes, que essa vacina chegue o quanto antes para a gente conseguir trabalhar como a gente trabalhava em 2018, 2017, né, para a gente colocar aí o escritório a todo vapor e vocês também, pessoal. Vamos aproveitar esse tempo que a gente está mais tranquilo agora, que não tem tanta demanda igual a gente tinha, para começar a colocar em prática tudo isso que o Felipe está ensinando, tá? E como ele disse, como aqui é, né, no máximo 1 hora que a gente quer focar aqui, a gente depois vai preparar um material mais completo para a gente fazer um outro evento aí para vocês, para que todos tenham acesso a esse conhecimento, porque é uma experiência que eu estou compartilhando aqui e que deu certo, entendeu? Graças a Deus eu saí mesmo do zero. Quem não assistiu o primeiro dia aí, viu como que foi meu início de carreira, como que eu fui usando as estratégias para montar meu próprio escritório, minha própria equipe, e para estar aqui conversando com vocês hoje, tá? Felipe, já deu 1 hora de live. A única questão aqui que ficou pendente para mim foi o cartão digital, tá? Quer falar sobre ele? Então, rapidamente, o cartão digital, ele é como se fosse um cartãozinho seu mesmo, físico, só que você pode compartilhar ele, né, nos seus contatos de WhatsApp, para as pessoas que fazem parte do seu ciclo ali de convivência, e lá tem todas as informações sobre a sua especialidade, as áreas que você atua, como que a pessoa pode te encontrar, os seus meios de contato ali, e-mail, telefone, de forma muito simplificada. Ela acessa o seu cartão ali em PDF, clica na ação que ela quer executar, pode te ligar, mandar um e-mail ou te encontrar no escritório, né, no seu endereço físico, e ela, de forma bem simplificada, já pode te encontrar esse cartão. Sim, sim. Eu fiz, eu achei ele bem mais moderno, só que eu acho que ele ainda não substitui o cartãozinho de papel, né? Aquele cartãozinho tradicional, porque aquele é o entregue ali, ó, no ato da conversa. Tipo aquela conversa que você consegue entrar, que sabe que tem um problema para resolver e no final você já entrega. Porque senão você tem que pegar o telefone da pessoa para depois passar o link. E depois que pegar o telefone da pessoa, passa ele também. Olha, se quiser conhecer um pouco mais sobre o meu escritório, esse é o meu cartão digital. E aí você entrega, ele vai clicando nos links lá, né, do Insta, do YouTube e tal, e aí ele já pensa, né, tem uma visão diferente de você. Ele já fala, nossa, ele já falou sobre tudo isso, então ele entende mesmo, eu vou contratá-lo. A ideia é mais ou menos essa. Tá? E uma ferramenta também que a gente não comentou aqui, Felipe, é o WhatsApp Business, que eu particularmente mudei o meu que eu tinha para esse,
porque ele tem aquelas respostas rápidas. E isso facilitou demais minha vida. Por quê? Eu tinha que passar a relação de documento todas as horas para clientes por meio de WhatsApp. Eu tinha que mostrar o endereço do escritório direto, minhas contas bancárias, mensagens quando eu estou ocupado. Então, o WhatsApp Business ele tem a opção lá de mensagem rápida, que você coloca uma barra, você coloca a palavra-chave e embaixo a mensagem que você quer escrever. Então, eu já padronizei umas 15 mensagens padrões que eu tenho aqui. Tipo assim, cliente me pediu a conta bancária. Eu já coloco conta bancária, já sai tudo. E no final falo, pode depositar em qualquer que você achar melhor aí. A questão de quando eu finalizo o serviço, aí eu coloco lá, finalização de serviço. Aí eu solto a mensagem lá, muito obrigado por ter confiado, né, na minha equipe. Eu espero que eu tenha, né, superado aí as suas expectativas. E se eu não fiz isso, peço que você faça um comentário sobre o meu serviço para que eu possa melhorar e tal. E aí, meu amigo, eu economizo tempo, né? Então é uma ferramenta fundamental aí. Mude o seu WhatsApp para esse, porque ele é muito superior. E é de graça, né? O que é melhor. Ele, como que um produto desse nível é de graça e lá você ainda pode colocar o seu catálogo, né? Eu, como advogado, eu já fiz alguns produtos digitais, já fiz sobre compliance, sobre da contratação à rescisão, que eu cito vários percalços aí na área do direito do trabalho. E aí lá eu coloco o meu catálogo de produtos que eu tenho para a pessoa me conhecer um pouco melhor também, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, Felipe, queria te agradecer mais uma vez aí pela participação. Muito obrigado por existir e por estar aqui me ajudando, tá? Desde 2019. Ano passado não foi um ano fácil. Esse ano eu tenho certeza que ele vai ser melhor. E como eu disse para você, você vai continuar sendo uma prioridade aqui para mim, porque eu sei da importância de você aqui no escritório, da sua prestação de serviço. E eu sei que com ela a gente vai continuar prosperando aqui na advocacia. Beleza? E obrigado aí pela parceria de sempre. E se alguém quiser tirar mais alguma dúvida aí, tá? Eu deixo, né, o Felipe aqui, bem como eu, à disposição. Tá? E se ninguém perguntar nada, eu vou deixar aqui a palavra para o Felipe se despedir e comentar aí os próximos passos ou simplesmente se despedir. Um abraço. Um abraço. Lembrando que ao final dessa imersão, nós estamos na live de número 4, né? Mas no final dessa imersão, a gente vai abrir as inscrições para o treinamento advogado da SCAR. Porque dentro desse treinamento, a gente vai ensinar, de fato, passo a passo, que você pode implementar a sua profissão, se você estiver iniciando do zero ou já esteja atuando na área, para você auferir lucros acima de 10 mil na advocacia. Tem gente que acha que isso é muito difícil, que é complicado, né? Mas é totalmente possível. Basta você ter uma metodologia já testada, já validada, já comprovada, que é o caso do Gustavo, né? Porque a gente sabe que sentar na cadeira da frente da faculdade, ler todos os livros, fazer tudo que o professor te fala, é importante, mas não é suficiente para você ser um advogado de sucesso. Então, a gente vai, dentro desse treinamento, explicar o passo a passo que você deve seguir. Tá? Não é uma regra, um passo a passo, 3 dicas que você tem que fazer. Tá? Não é um Ctrl-C, Ctrl-V que você vai aplicar na sua profissão, mas é algo que vai trazer resultado para você. Tá? Então, toda essa parte de negociação, essa parte de gestão, e a parte também de marketing, esses 3 pilares, vocês vão aprender dentro do treinamento e, com certeza, vão oferir lucros aí acima de 10 mil reais na advocacia. Então, desde já, eu quero agradecer aí, Gustavo, pela oportunidade. Para mim é um privilégio, cara, trabalhar aqui com você, né? Fazer parte da sua equipe. É algo que agrega muito na minha carreira. Eu sou eternamente grato por estar aqui com você e participar, poder contribuir de alguma forma. Tá? Um grande abraço aí para todos que participaram da nossa live.
Beleza, pessoal. Até amanhã, então, 8 horas, no domingão. Eu espero todos vocês. Eu vou deixar de pedalar, que é a coisa que eu mais gosto, né, com relação a esporte. Meus amigos estão indignados comigo, né? Eles falaram assim, Gustavo, mas eu, né, o primeiro pedal do ano. Eu falei, meu amigo, eu preciso, né, terminar lá o curso que eu prometi que eu iria, né, o curso não, o evento, para a gente terminar todas as aulas rigorosamente, né, no horário aí, geralmente das 8 às 9, só para a gente ir passando. E amanhã é importante, hein? Amanhã a negociação lucrativa é aquele momento. Sentou na cadeira, eu vou ensinar você a fechar, porque eu já perdi muito cliente. E eu ficava indignado quando o cliente vinha aqui, tomava meu tempo, falava que ia pensar e não fechava comigo. Então, meu amigo, não é fácil, né? A gente sabe que isso vai continuar acontecendo, mas, né, hoje eu tenho um jeitinho que eu vejo que dá mais certo. Não é aquele em primeiro, segundo, nem terceiro, nem quarto ano. Hoje para eu não fechar é difícil. E eu fico em cima mesmo, vou para cima, porque eu sei que esse dinheiro é o futuro do meu escritório. É com ele que eu vou lucrar, é com ele que eu vou querer fidelizar, é com ele que eu vou querer outros clientes. Então, meu amigo, o cliente é a parte aí que você deve, né, focar, porque ele é muito importante. Eu chamo cliente de prioridade máxima aqui. O cara tem que ser tratado como um rei, ou a mulher como uma rainha, porque sem eles o escritório vai por água abaixo, e aí não adianta ter marketing, não adianta ter dinheiro, não adianta ter nada, sendo que você não tem um cliente ali girando o seu escritório. Beleza? Fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela participação, doutor Celso, doutora Vivian, né? A Leila, Marcela. Hoje tivemos muitas participações. A Michele. Então, obrigado a todos aí e até a próxima aula.